Professor, qual que é a diferença entre concurso de agentes e concurso de crimes? O que o concurso de agentes ou concurso de pessoas visa responder para a gente? O que é coautor? O que é um partícipe? O que é um autor? O que é a teoria objetivo formal? Bom, pessoal, se você que está assistindo essa aula está um pouco confuso em relação ao concurso de agentes, a concurso de pessoas e não entendeu nada, eu prometo para você que depois dessa aula você vai ter aprendido definitivamente essa matéria. Fica aí, depois da vinheta a gente volta. Bom, pessoal, concurso de pessoas, tá? Matéria muito importante que muitas pessoas têm muita dificuldade em relação a ela, tá? Primeiro ponto que tem que ser esclarecido aqui é a diferença entre concurso de pessoas e concurso de crimes. Concurso de crimes é algo totalmente diferente, inclusive tem uma aula aqui no canal, procure por concurso de crimes Professor Cebrian que você vai achar, tá? Olha só, concurso de agentes ou concurso de pessoas, que é a mesma coisa, que é a matéria de hoje, ele se configura quando duas ou mais pessoas concorrem para a prática de uma mesma infração penal e a lei vai dizer para a gente quais pessoas envolvidas nessa situação serão responsabilizadas criminalmente e qual que é a responsabilidade de cada uma dentro dessa infração penal, dentro dessa situação, tá? Ao passo que no concurso de crimes, que é outra matéria, né, que tem aqui também uma aula no canal, no concurso de crimes acontece quando um só sujeito pratica dois ou mais crimes e a lei vai dizer pra gente se essas penas desses crimes deverão ser somadas ou deverão ser exasperadas, mas é outra situação. Você não vai ver agora, tá? Se tiver interessado, procure aqui no canal. Então vamos manter aqui no concurso de pessoas, que é uma situação completamente diferente. E para você entender o concurso de pessoas e por que ele existe, né? A razão de ser do concurso de pessoas, eu preciso trazer aqui para vocês um exemplo, para que por meio desse exemplo você entenda a aplicabilidade do concurso de pessoas. Vamos lá? Primeiro eu vou tomar uma água aqui que eu tô com a boca seca já. Seguinte, imagine uma situação onde o sujeito A é um sujeito que, por estar envolvido no mundo do crime, né, até o pescoço, tem vários inimigos, muitos inimigos que já o ameaçaram de morte, tá? Em um dia infeliz, por uma infeliz coincidência do destino, enquanto esse sujeito A caminhava pela rua, ele encontrou dois de seus piores inimigos, sujeito B e sujeito C. Sujeito B e sujeito C nem se conhecem, tá? Nem sabiam que o outro existia, mas os dois sujeitos têm a intenção de matar o sujeito A. O que acontece? No mesmo momento, o sujeito B e o sujeito C efetuam disparos de arma de fogo na direção do sujeito A com a intenção de matar. Um dos disparos pega no peito, pega no coração e é o disparo letal. Comprovadamente, outro disparo, né, efetuado pelo outro sujeito, pelo sujeito C, por exemplo, atingiu o braço e depois comprovadamente, restou comprovado, olha só, pleonasmo, restou comprovado que o tiro do braço não seria suficiente para matar o sujeito A. Então, o sujeito B e o sujeito C atiraram contra o sujeito A. O tiro do sujeito B foi o tiro letal, o tiro do sujeito C não foi letal. Nesse caso, pergunta-se, a gente sabe que o sujeito A morreu. E temos aqui um crime, correto? Temos aqui uma infração penal. Nesse sentido, a gente faz a seguinte pergunta: qual vai ser a imputação ao sujeito B e ao sujeito C? Os dois vão responder pelo homicídio consumado? Ou um vai responder pelo homicídio consumado e o outro vai responder pelo homicídio tentado? Bom, não vou responder para você ainda, mas a gente vai ver a resposta para essa questão no decorrer da aula. O que eu quero que você entenda agora é que é justamente uma situação como essa em que o concurso de pessoas ele é necessário. Com base
base na análise dos requisitos do concurso de pessoas, nós saberemos qual vai ser a responsabilidade atribuída a esses sujeitos, se a gente pode considerar ou não que os dois sujeitos concorreram para a prática dessa infração penal, que no caso foi o homicídio, ou seja, se os dois vão responder pelo homicídio consumado, ou se os dois vão responder pelo homicídio tentado, ou se um vai responder pelo consumado e outro pelo homicídio tentado, tá? Então, basicamente, é isso que a gente quer saber com o concurso de pessoas. Olha só, pela magia do slide, quais pessoas envolvidas naquela infração serão responsabilizadas e, dentre as pessoas responsabilizadas, qual será o nível de responsabilidade de cada uma delas, correto? Então, para a gente saber, pessoal, nesse caso, por exemplo, que eu acabei de citar para vocês, se houve ou não o concurso de agentes, a gente precisa analisar algo que é muito conhecido dentro do direito penal, que são os requisitos do concurso de pessoas. Isso aqui cai muito em provas, em concursos, nas suas provas de faculdade, tá? Então, se você está procurando essa aulinha aqui porque tem a prova de faculdade, certamente saiba que o teu professor vai enfiar uma questão dessa na sua prova. E é muito provável também que exista alguma questão sobre concurso de pessoas no seu exame de ordem. E quais são os requisitos do concurso de pessoas? Quando eu falo em requisitos do concurso de pessoas, são requisitos que necessariamente precisam estar presentes naquele caso para que a gente considere, por exemplo, que aqueles dois sujeitos ou mais sujeitos tiveram concorrência na prática daquela infração penal. Ou seja, que os dois quiseram praticar aquela infração penal e que, de alguma forma, a conduta de ambos foi importante. Ok, então quais são os requisitos do concurso de pessoas? São basicamente esses 4 que estão aqui na sua tela. Pluralidade de condutas, relevância causal da conduta, vínculo subjetivo entre os agentes e identidade de infração penal. A partir de agora, vou falar um pouquinho sobre cada um desses requisitos, melhor dizendo, tá? Em relação ao primeiro requisito, pluralidade de agentes. Alguns autores, pessoal, nem consideram que isso aqui efetivamente é um requisito. Por quê? Porque é a condição de ser da própria figura do concurso de agentes. É preciso que existam 2 ou mais pessoas envolvidas naquela prática, né, naquela situação, para que exista o concurso de agentes. Beleza? Primeiro requisito, fácil, tetinha, molinho, mamão com açúcar. Segundo requisito, relevância causal da conduta. As condutas dos agentes envolvidos naquela prática delituosa precisam ter alguma relevância na consumação do crime, no resultado daquele crime. Caso contrário, você não pode considerar que um sujeito, né, tenha sido responsável pela prática do crime. Professor, não entendi, foi nada, né, para não falar porra nenhuma, não entendi, foi nada. Tem como exemplificar? Tem sim. Então, olha só, imagine a seguinte situação. Tá? Eu quero matar o meu vizinho chato que tem moto barulhenta. Sabe aquela moto barulhenta com escape adulterado? Então, eu odeio aquele negócio, aquilo é barulhento demais, não suporto mais e decido matar o meu vizinho por isso. O que eu faço? Eu vou até a casa do meu outro vizinho e pego emprestado dele um revólver. Falo, vizinho, o negócio é o seguinte, e ele sabe, vou explicar para ele. Vizinho, eu quero matar o fulano de tal porque ele é chato, não aguento mais. Tem como você me emprestar o seu revólver porque eu quero dar um tiro naquele sujeito? O que acontece? Meu vizinho empresta o revólver. Eu vou para minha casa, dar um beijo na minha família, porque eu não sei o que vai acontecer depois disso, né? Vou lá, dou um beijo na minha família e depois disso eu vou até a casa do vizinho. Chegando lá, eu começo, o vizinho que eu quero matar, eu chego lá na casa desse vizinho, começo a bater boca com ele e percebo que eu perdi a minha arma, esqueci a arma em casa. O que eu faço? Eu vejo uma faca no chão e acabo matando esse meu vizinho com a faca. Ou seja, eu não utilizei a arma de fogo, né, que eu peguei emprestado do outro vizinho. Eu acabei utilizando uma faca. Nesse sentido, pergunta-se, aqui existe um crime de homicídio, né? Como que eu vou analisar essa situação sob a ótica do concurso de agentes, concurso de pessoas? Eu quero saber aqui, pessoal, se o meu vizinho que emprestou a minha arma, ele concorreu para a prática do crime de homicídio, ou seja, se houve concurso de pessoas. Olha só a lógica por trás disso, né? Nesse caso, existe a pluralidade de agentes, não existe? Existe, mas existe relevância causal da conduta? Ou seja, se nessa linha temporal, se nesse fato, se nesse
nesses desdobramentos eu retirar a conduta de empréstimo da arma de fogo do meu vizinho, o crime vai deixar de existir? Não. Por quê? Porque eu pratiquei aquele homicídio com uma faca. Nesse sentido, essa conduta do meu vizinho que emprestou o revólver, ela é irrelevante. Se não tem relevância causal, eu não posso considerar essa situação como concurso de agentes, eu não posso estender essa minha responsabilidade, né? O juiz não pode estender essa minha responsabilidade também para o vizinho que emprestou a arma de fogo, beleza? Então, esse é o requisito relevância causal da conduta. Já o terceiro requisito é o vínculo subjetivo entre os agentes, e é o requisito que vai responder à questão inicialmente proposta. O que é esse vínculo subjetivo? Pessoal, o vínculo subjetivo ele é basicamente o liame psíquico, que vai unir as duas vontades, tá? Lembra o exemplo inicial onde o sujeito B e C não se conheciam, mas mesmo assim efetuaram disparos de arma de fogo na direção de A? Então, entre eles não havia um vínculo subjetivo, tá? Os dois não estavam atuando concomitantemente no sentido de produzir a mesma infração penal, ou seja, eles não quiseram unir esforços para praticar aquela mesma infração penal. Não tinha o vínculo subjetivo. Qual que é a consequência disso? A consequência disso, pessoal, é que o autor do disparo letal vai responder pelo crime de homicídio consumado, ao passo que o autor do disparo que não foi letal, que pegou no braço, vai responder pelo crime de homicídio tentado. Agora, se eventualmente existisse esse vínculo subjetivo entre os agentes B e C, os dois responderiam pelo crime de homicídio consumado, independentemente de um crime de um tiro ter pego no braço e outro ter pego no coração, tá? No peito. Então, se os dois eles combinaram previamente, por exemplo, ou os dois agiram no sentido de querer juntos produzir aquele resultado, os dois vão responder pelo crime de homicídio consumado. E aqui tem um ponto muito importante que algumas pessoas deslizam, tá? Para que haja o vínculo subjetivo, não necessariamente os agentes precisam se conhecer previamente, tá? A doutrina, né, e a jurisprudência diz pra gente que não é necessário que os sujeitos se conheçam previamente. O vínculo subjetivo, por exemplo, ele pode ser caracterizado ali, no caso, imediatamente. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, embora os agentes não se conhecessem, se eventualmente um olhasse para o outro e percebesse que os dois estavam com a mesma vontade e poderiam agir de modo a produzir o mesmo crime, né, contribuindo um com o outro para produzir o mesmo crime, isso já se configuraria como um vínculo subjetivo entre os agentes. Aqui no meu exemplo inicial eu trouxe uma situação que eles não se conheciam para ficar mais fácil a ilustração do exemplo, mas se eles não se conhecem e no momento eles olham um para o outro e percebem que pode concorrer para a prática daquela infração penal, vai ficar configurado o vínculo subjetivo. O vínculo subjetivo é basicamente essa vontade que os dois têm de concorrer para a prática da mesma infração penal, unindo os esforços, né? Um olha para o outro e fala, bom, se a gente unir os nossos esforços aqui, a gente consegue chegar à consumação daquele delito. E por fim temos o quarto requisito, que é a identidade de infração penal. Os agentes envolvidos naquela prática criminosa, eles precisam querer praticar a mesma infração penal. Caso contrário, restará configurada a chamada cooperação dolosamente distinta prevista no artigo 29 do parágrafo 2º, tá? Vou ler aqui esse dispositivo e depois vou exemplificar para ficar fácil para vocês. Olha só, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave, tá? Então, o que quer dizer basicamente esse negócio de autoria dolosamente distinta? Imagine uma situação onde, por exemplo, dois sujeitos eles combinam em realizar um crime de furto em uma residência, né? Então eles combinam, olha só, sujeito, fulaninho de tal, a gente vai fazer o seguinte, de madrugada você pega a sua moto e você me leva até a casa do sujeito, porque lá não tem ninguém à noite,
Eu vou entrar na casa, você fica me esperando do lado de fora com a moto para depois a gente fugir, enquanto eu entro nessa casa e realizo o furto. Pego lá as joias, pego o dinheiro, boto na mochila, saio correndo, subo na moto, a gente vai embora, o crime de furto tá consumado, beleza? Beleza, mas o que acontece? No dia desse furto, os sujeitos chegam até a casa, um fica esperando na moto e outro entra para realizar o furto. Mas chegando lá dentro, ele percebe que o morador estava dentro da casa. Ele pensava que o morador estivesse viajando, por isso ele iria cometer o furto. Mas ele verifica que o morador está dentro da casa, acaba se assustando e por uma série de motivos ele acaba cometendo um crime de latrocínio. Sim, ele cometeu um crime de latrocínio. Nesse sentido, a gente não pode, por exemplo, estender a responsabilidade do crime de latrocínio ao sujeito que ficou lá fora esperando na moto. Por quê? Porque o cara da moto não queria praticar o crime de latrocínio, ele não concorreu para a prática do crime de latrocínio, ele queria praticar o crime de furto, tá? Então isso é a cooperação dolosamente distinta. E é por isso que não vai ter identidade de infração penal e não vai restar configurado concurso de crimes, concurso de agentes em relação a esse crime de latrocínio. Por quê? Porque o sujeito da moto quis praticar crime menos grave e a pena do crime de furto será aplicada a esse sujeito, beleza? Situação bem difícil de ser verificada no caso concreto, não de ser verificada, mas sim de ser comprovada. Mas quando comprovada, é essa a consequência, ok? Esses são os requisitos do concurso de pessoas, matéria muito importante. E ao lado dos requisitos do concurso de pessoas, temos o quê? Temos a matéria de coautoria e participação. O que consiste coautor e partícipe? Bom, pessoal, dentro de uma prática criminosa, dentro de um crime, de uma infração penal, onde 2 ou mais sujeitos concorrem para a prática dessa infração penal, ou seja, concurso de agentes, alguns desses agentes podem ser classificados como coautores e outros desses agentes podem ser classificados como partícipes. Ou em uma situação, por exemplo, onde 2 concorrem para uma prática de infração penal, um é o autor e outro é o partícipe. E como que a gente vai diferenciar quem que é o autor e quem que é o partícipe? Bom, olha só, antes de fazer essa diferença, é preciso saber por que que a gente vai diferenciar os dois, tá? Isso aqui é importante porque muitas pessoas acabam confundindo e tendo um conhecimento equivocado sobre a matéria. O fato do sujeito ser autor não necessariamente vai fazer com que ele tenha uma pena mais grave, da mesma forma que o fato do sujeito ser partícipe não vai fazer com que ele tenha uma pena menos grave, uma pena mais leve, tá? Então por que que a gente vai diferenciar, fazer essa diferença? Simples, porque existe, né, uma causa de diminuição para a participação de menor importância prevista ali logo após o artigo 29 do Código Penal. Inclusive, leia no artigo 29 em seguida todos os artigos ali presentes, tá? Então existe uma causa de diminuição para a participação de menor importância, mas não existe uma causa de diminuição para a autoria de menor importância. Obviamente. Então, por isso, é preciso você diferenciar autor de partícipe, porque o partícipe, se for uma participação de menor importância, caberá essa diminuição. Mas lembrando que nem toda participação, ou seja, só o fato de ser participação, implica em menor importância. Então, quando que vai ser menor importância? Simples, quando o juiz, no caso concreto, julgar, né, achar que naquele caso foi sim de menor importância, tá? Então é para isso que a gente distingue participação e autoria. E como que a gente vai diferenciar esses termos então? Bom, basicamente existe o autor, o partícipe e o coautor. O autor, basicamente, é aquela pessoa que vai realizar o núcleo do verbo, do tipo, né? Então, por exemplo, no crime de furto, ele vai lá e vai subtrair. No crime de roubo, é o cara que vai lá e vai subtrair mediante violência ou grave ameaça, né? No crime de homicídio, é o cara que vai matar a vítima. Esse cara é o autor. E o partícipe? Bom, o partícipe é o sujeito que, não executando o núcleo do tipo, ele vai induzir, ele vai instigar ou ele vai auxiliar materialmente o autor do crime, né? Induzir é o cara dar a ideia ao autor, instigar é o cara
fazer com que o autor, que já tem aquela ideia, né, reforçando aquela ideia, pratique o crime, ou seja, instigar, você trabalhar mais aquela ideia na cabeça do autor. Já existe a ideia, ao contrário do que existe ali, ao contrário do que acontece no induzimento, tá? E auxiliar materialmente é você basicamente fornecer os instrumentos, os meios para a necessária realização da infração penal. Então, naquele exemplo que eu trouxe para vocês, dos sujeitos que foram realizar o furto e um deles realizou o latrocínio, o cara que levou o autor até a casa com a moto e ficou esperando na moto, ele é partícipe. Por quê? Porque ele auxiliou materialmente, levou o sujeito até o local do crime. Ele não realizou o núcleo do tipo, né, que foi o subtrair, no caso, o matar, né? Mas ele auxiliou materialmente. Nesse caso, então, é participação, não é autoria. E, professor, o que é o coautor? Pessoal, coautor é a mesma coisa de autor. A diferença é que, quando forem dois ou mais autores, todos esses autores nós chamaremos de coautores, né? Coautor é basicamente quando tem dois autores, é o mesmo conceito, é o sujeito que realiza o núcleo do tipo, beleza? E quem que vai dizer pra gente que é assim que fica diferenciada e conceituada essas informações? Basicamente a teoria objetivo formal. Essa classificação e essa conceituação é feita pela teoria objetivo formal. Ok? Isso cai bastante em prova e em concurso. Decore esse termo, decore essa teoria. Concurso de pessoas, automaticamente você lembra de teoria objetivo formal, ok? E para finalizar a nossa matéria, circunstâncias incomunicáveis, matéria chatinha, tá? Esse sim é um conteúdo mais complicado dentro do concurso de pessoas, tá? Tem até que ter um pouco de cautela para explicar esse conteúdo para que não fique mais difícil do que realmente é, ok? Para você entender essa situação de circunstâncias incomunicáveis, antes de qualquer coisa é preciso fazer uma diferenciação entre elementares e circunstâncias, tá? Quando a gente estuda elementares e circunstâncias, a gente está falando de teoria da norma penal, né? Quando a gente analisa os tipos penais e quais são os elementos, como que eles se classificam, etc. Elementares, pessoal, para entender circunstâncias tem que entender elementares. O que são elementares? Elementares são trechos, são palavras, são termos que, quando retirados do tipo penal, quando retirados do artigo, vão ou causar a atipicidade da conduta ou a desclassificação da conduta para outra infração penal. Por exemplo, no crime de roubo, subtrair mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel. Se eu tiro a subtração mediante violência ou grave ameaça, se eu retiro a violência ou a grave ameaça, a conduta não vai ser atípica, mas ela vai desclassificar para o crime de furto, ou seja, esse termo violência ou grave ameaça é uma elementar, tá? Da mesma forma que no crime de homicídio, se eu tirar o alguém, se eu matar outra coisa que não seja outra pessoa, se eu tirar esse termo alguém, vai causar a atipicidade. Então, se causar a atipicidade, se causar a desclassificação, aquele termo é configurado como uma elementar, beleza? Mas aqui a nossa matéria trata de circunstâncias e não de elementares. O que são circunstâncias? Circunstâncias são termos, são expressões, são palavrinhas que, quando a gente analisa dentro de um tipo penal, dentro de um artigo, ele não vai desclassificar, ele não vai causar a atipicidade quando ele estiver ausente, mas tão somente ele vai aumentar ou vai diminuir a pena. Tá? Então, por exemplo, no crime de homicídio, quando o sujeito comete o crime de homicídio utilizando explosivo, né, quando ele utiliza fogo, por exemplo, para praticar o homicídio, existe uma causa de aumento. Esse fogo, esse explosivo, esse termo, essa palavrinha não é elementar, é sim uma circunstância. Ok? E as circunstâncias, pessoal, que basicamente são situações que vão aumentar ou diminuir a pena, elas se dividem
em objetivas e subjetivas. Objetivas dizem respeito aos fatos, como por exemplo, essas circunstâncias e essas causas de aumento de pena que eu falei para vocês, nessas qualificadoras de emprego de explosivo ou fogo, que diz respeito ao fato, mas temos também as circunstâncias subjetivas que dizem respeito à vontade do agente. Então, no crime de homicídio ainda existe a qualificadora. Não, qualificadora não. Existe o privilégio, né, a causa de diminuição de pena para quem comete um homicídio impelido por relevante valor social ou moral. Esse relevante valor social ou moral que vai fazer com que a pena seja diminuída não é uma elementar, porque quando retirada não vai desclassificar e nem causar tipicidade. É uma circunstância, mas não é uma circunstância objetiva, é uma circunstância subjetiva, ok? Então consegue fazer essa diferença? Diferencie elementar de circunstâncias e dentro das circunstâncias diferencie circunstância subjetiva de objetiva. Professor, eu entendi, ficou claro, mas por que eu tenho que saber disso? Pessoal, eu dei esse rodeio todo para que você chegue agora no artigo 30 do Código Penal, que é o tema desse slide, e consiga entender, tá? Por quê? O que diz o artigo 30? Olha só. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime, tá? Então, o que quer dizer? Olha só, primeiro, ele se refere às circunstâncias e condições de caráter pessoal. São o que? São as condições subjetivas, tá? Que são as condições subjetivas. O objeto do texto é circunstâncias. Circunstâncias subjetivas, elas não se comunicam. O que o texto quer dizer pra gente com não se comunicam? É basicamente o seguinte, ele quer dizer que em um concurso de agentes, quando um sujeito, né, pratica uma conduta e nessa conduta fica caracterizada uma circunstância subjetiva, essa circunstância subjetiva não vai se estender ao outro sujeito, tá? Então, o sujeito que não praticou aquela conduta com aquela circunstância subjetiva, ele não vai ser responsabilizado. Professor, não entendi muito bem, tá? Vou dar um exemplo daqui a pouco para vocês, mas por enquanto percebam, o artigo fala de circunstâncias subjetivas, ou seja, as elementares, independentemente de ser objetiva ou subjetiva, vão sim se comunicar. E as circunstâncias objetivas também vão se comunicar. O que não se comunica, ou seja, o que não se estende, são as circunstâncias de caráter pessoal, ou seja, as circunstâncias subjetivas. Então, olha só, imagine o seguinte exemplo. O pai viu a sua filha ser estuprada, ficou puto da vida e quis se vingar. O que ele faz? Ele contrata um assassino para matar o estuprador da filha. E assim o cara o faz. O cara vai lá e mata o estuprador. Perceba que aqui existe um concurso de agentes entre o pai da filha e o cara que efetivamente assassinou o assassino, né, o estuprador da filha dele. Nesse caso, pessoal, o que você observa? Você observa que em relação ao pai da filha, ele agiu com uma causa de diminuição de pena, com um privilégio. Ele praticou aquele crime impelido por relevante valor moral. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa circunstância subjetiva não vai se estender ao cara que efetivamente matou o estuprador da filha dele. Por quê? Porque é uma circunstância subjetiva, né? Então, se a circunstância subjetiva, não vai se comunicar ao coautor, não vai se comunicar à pessoa que concorreu para a prática daquela infração penal. Por quê? Porque a circunstância subjetiva é o texto expresso do artigo 30. Situação diferente seria se o sujeito que matou o estuprador, ele utilizasse de fogo, de explosivo, como nesse caso é uma circunstância objetiva, se comunicaria. Mas nesse caso, obviamente, o mandante do crime teria que ficar sabendo dessa situação, porque senão a gente estaria incorrendo em responsabilidade penal objetiva. Então, basicamente, essa situação eu explico as circunstâncias para que você entenda essa situação do artigo 30, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Se você entendeu, se você gostou
gostou da aula, deixa aqui embaixo seu comentário, se inscreve no canal, deixa o seu like que me ajuda muito, me segue nas redes sociais e conheça os nossos cursos de segunda fase que estão aqui em algum lugar desse vídeo. Vejo você na próxima aula, vou ficando por aqui, fui!